Olá, irmãos e irmãs. Terceiro domingo deste tempo do Advento, um domingo de alegria, um domingo que a igreja chama assim, Domingo da Alegria. A alegria de que o Senhor está próximo. Então, é nessa alegria, para mim, a alegria da amizade, que a gente faz esse caminhando novamente com o meu querido irmão e amigo Darlan Oliveira, de Salvador. Bem-vindo, Darlan. Obrigado, Marcelo. Salve, salve a todos e a todas que nos acompanham na alegria do reencontro, né? Mais um caminhando, mais uma reflexão do Evangelho. Hoje, chegamos ao terceiro domingo, né? Estamos aí na segunda parte desse tempo litúrgico e vamos refletir o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 6 a 8 e de 19 a 28. Que nos apresenta o testemunho de João Batista, só que não mais como um precursor de Cristo, mas sim como testemunha. Marcelo, como a gente pode diferenciar essas duas características de João? Olha, Darlan, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando diz que João é precursor, quer dizer o quê? O que é um precursor? É precursor, é a pessoa que vem antes. É aquele que prepara o caminho para o Cristo chegar. No Evangelho de João, ele não é tanto aquele que prepara o caminho, ele é a testemunha. Aquele testemunha é alguém que está presente. Como é que é uma testemunha de uma coisa hoje em dia? Tem uma batida de carro. Aí a pessoa pergunta, você testemunhou, você estava presente, né? Alguém viu um crime. Há uma briga entre pessoas. Então tem testemunha de um lado, testemunha do outro. Testemunha é quem estava presente, quem pode dizer eu vi. Então, a diferença é essa. No Evangelho de João, João Batista não é apenas o precursor, ele é testemunha do Cristo. Tá certo? Fantástico. Curioso, Marcelo, que o início desse evangelho é assim: houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João e ele veio como testemunha. Né? E aí, claro que a gente sabe que ele falava do testemunho de Cristo. Mas, e aí, como você trouxe, né? Como é que a gente hoje trabalha classifica essa importância do testemunho do Evangelho, do testemunho do Cristo? Penso que hoje, Darlan, mais do que no final do século I, quando o Evangelho de João foi escrito, Deus é réu de um julgamento. O mundo vive como que escolhendo entre dois projetos. Há um projeto da sociedade dominante que está aí, que é vencedor. E tem um projeto de vida, de comunicação da palavra que gera amor. Tem um projeto que a gente pode chamar de projeto de Deus. E esse projeto, ele está em julgamento. E tem muita gente contra. A quantidade de pessoas que dizem o Papa Francisco é comunista, o padre Júlio Lancelotti é mais político do que padre. E falaram isso de Dom Helder Câmara, de Dom Pedro Casaldáliga, enfim, de homens e mulheres e de João Batista. E aí, ser testemunha hoje deste projeto divino é fundamental, é urgente. E é por isso que é importante a gente lembrar o testemunho de João para a gente poder também vivê-lo hoje. Tá certo? Muito bem. Quando a gente adquire, né, essa consciência política, lembrando que eu não estou falando de partidarismo, estou falando de processo político, de fato, a gente começa a analisar as coisas de um tanto diferente, né? E a gente pode observar, né, que o Evangelho, o processo
contra esse projeto divino não é levantado pelo Império por ateus. É feito, sobretudo, quem investiga o profeta são os sacerdotes e os fariseus. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Marcelo, uma reflexão dessa opressão já vivida naquele tempo, porque quando a gente passa a fazer essa análise, né, quando a gente só ouve e não interpreta, não tem aquela questão de minuciar, né, de entender os pormenores. A gente simplesmente passa como teve que acontecer, mas quando a gente para analisar, a gente percebe que tem muitas coisas aí que é de opressão mesmo. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, pode ser? Pode. De acordo com a tradição judaica, o Messias viria para reformar as estruturas religiosas. E os padres não querem isso. Porque reformar as estruturas religiosas pode significar tirar o poder deles. Se eles, para uma pessoa doente ser curada, ela tem que ir ao templo, ela tem que pagar um imposto, ela tem que pagar um sacrifício que é o padre que faz, o sacerdote. E ele faz o sacrifício para Deus, mas ele come a carne. Como é que ele vai querer um Cristo que no meio da rua, de graça, sem cobrar nada, e sem a pessoa precisar de ir a templo, ele cura? Então, os religiosos não querem? Os religiosos estão bem com o poder político, porque os impostos que eles recebem, eles pagam um pedaço ao imperador. Eles não vão querer que não haja mais templo. Hoje, na pandemia, quantos padres, quantos pastores evangélicos insistem em fazer culto presencial, em que as pessoas vão para a igreja, com pandemia e tudo. Não é perigoso, vamos fazer missa. Por quê? Porque quanto eles perderam de dízimo com o fato de que as pessoas não vão mais às igrejas. Então, de repente, a economia está acima da vida humana, está acima de tudo. Então, aquela comissão de religiosos que manda perguntar a João Batista, o que é que eles perguntam ao João? Eles perguntam com que direito, com que autoridade você está fazendo isso, fazendo ritos. Quem faz os ritos somos nós, sacerdotes. Você não tem direito de fazer rito. Então, era isso, Darlan. Entendeu? Então, a opressão religiosa, por exemplo, hoje em dia, eu acho que existe uma opressão religiosa contra a fé profética. Quer dizer, não, isso aí não é de fé, não. A fé é o culto, é a novena, é a bênção, é a procissão, né? Então, a toda hora a gente tem interrogações sobre isso, né? Toda hora. Maravilha. Ok. Então, mais abaixo um pouco, né? João responde para eles que eu não sou o Cristo. Então, eles perguntam, quem é você? O que você diz de si mesmo? Com que autoridade você batiza, né? E João explica que batiza com a água, mas que vai vir alguém que vai mergulhar no Espírito Santo. E continua afirmando, no meio de vós está alguém que não conheceis. Então, pode falar. Não, Darlan, tá certo. Fale você. Fale. Não, é interessante a gente fazer análise desses trechos, porque, claro que a gente sabe que está falando do Cristo, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco, né, como que a gente atualiza, como que a gente dá uma roupagem nova a essa fala, a essa passagem do Evangelho. Será que o padre Júlio Lancelotti não pode dizer para nós hoje, no meio de vocês está alguém
que vocês não conhecem. E aí ele aponta para os sofredores de rua que disseram para mim e dizem para muita gente: nós somos invisíveis. Vocês passam por nós e nem olham. Quantas pessoas hoje no mundo, Darlan, são invisíveis? Quando um policial agride um adolescente ou jovem negro e a gente não reage a isso. Quando uma mulher é desrespeitada pelo fato de ser mulher. Quando a gente vê uma sociedade que considera normal a homofobia, o que é que você descobre? No meio de vós está alguém que vós não conheceis. Você não acha? Sim, sim. Curioso que nós, das pastorais sociais, né? Eu, na Pastoral da Juventude, fiz por muitos anos, eu fiz isso, que era de falar do Cristo no outro, do Cristo encarnado, né? E fazer com que a juventude, porque o meu público-alvo na época era somente a juventude, entender que o outro é o próprio Cristo, né? Que nós somos essa imagem e semelhança. E esse ano, a Mangueira, quando trouxe o Jesus da gente, né? Eu acho que isso falou muito forte desse Jesus que a gente cultua. A letra dizia mais ou menos assim: Cristo, Jesus da gente, com rosto de negro, sangue de índio e corpo de mulher. Então, isso me tocou muito forte no processo do reconhecimento do Cristo. É como se eu dissesse assim: é desse Jesus que eu vim falando todos esses anos, né? Mas eu fico com a impressão que nem todas as igrejas cristãs o conhecem dessa forma. Eu estou certo ou estou errado em pensar assim? Acho que você está certo. As pastorais sociais, como você diz, já nos anos 70, tinha um cântico que cantava assim: entre nós está e não o conhecemos, entre nós está. Né? Seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Seu nome é Jesus Cristo e está abandonado nas calçadas. Você lembra desse canto, Darlan? Então... Lembro sim, cantei muito. É um canto que hoje está se cantando menos, mas ele é exatamente isso. Entre nós está e não o conhecemos. Parece a gente repetir a palavra de João Batista, né? Aí como é que a gente vai celebrar agora o Natal diante disso? A gente vai reconhecer no Natal Cristo aonde? Na imagenzinha do menino Jesus, de olhos louros, de cabelos louros, olhos azuis, deitados numa manjedorinha dourada, que não é mais uma estrebaria de animal, naqueles presépios armados por prefeitura em praça pública ou nas igrejas, ou a gente vai reconhecer este Cristo do qual João Batista diz: entre nós está e vocês não conhecem. Muito bem, fantástico. Eu acho que essas reflexões estão para além de uma tradução, né, do trecho do Evangelho. Está como um processo de transformação pessoal. O nosso mestre, né, diz que todos nós precisamos de uma causa para viver. Isso, para mim, é muito forte, porque é como ele diz que a gente precisa de um projeto que a gente nos consagre totalmente, e isso que a gente acredita e ir a fundo. E eu fico com a sensação de que para atingir isso a gente precisa desse processo de autotranscendência, né? Significa viver além do aqui agora, falar de Cristo, de um Cristo que está aqui, que esteve lá atrás, mas que também virá, né? Isso está escrito, a gente leu e rezou isso por muitas vezes. Eu acho que a gente precisa sair da nossa caixinha, né? Ir além dos nossos impulsos, dos nossos caprichos, dos nossos desejos daquele momento. Então, mas com isso também não quer dizer que a gente vai ficar se negando o tempo todo, mas de ter essa abertura, ter essa capacidade
de estar em evolução, de estar aprendendo, né? Aprendendo com a gente mesmo e aprendendo com o outro. E é justamente nesse sentido que Dom Pedro afirmava que as nossas causas são muito mais importantes do que a nossa própria vida. Que beleza, Darlan, porque a gente está chegando no final do programa e fico com essa palavra que você está dizendo, né? Acho que o advento é isso, é a gente abrir-se a essa perspectiva nova de mudança de vida, sendo nós mesmos, mas ampliando cada vez mais a consciência, o olhar, a sensibilidade, a forma de viver numa vida de amor. Grande alegria, um bom domingo, uma boa semana para vocês. Continuamos caminhando. Maravilha. Tempo de chegada e também de renovação. Beijo no coração e a gente segue caminhando.